7h55, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, com o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, Fisioterapia, Acupuntura, pode contar sempre com Proteus. Hoje, recebendo aqui no Folha no Ar, o Marcelo Freixo, deputado federal e pré-candidato a governador. Eu volto com a Aloysio, tem aqui uma série de comentários, inclusive o Raul Palácio também, reitor da UENF, fala aqui comenta aqui no Face, enfim, várias impressões aqui colocadas pelos ouvintes, né, que a gente agradece, né, naturalmente. Aloysio, eu volto com você nesse bloco. Deputado, não é novidade para ninguém que isso saiu do... Chegamos a roçar sobre isso no primeiro bloco, mas vamos falar aqui mais decididamente nesse segundo. Eu sou do PSOL para o PSB para se candidatar a governador. Você teve uma experiência já no executivo, chegou ao segundo turno com o Marcelo Crivella, perdeu lá. Como é que o senhor está vendo o cenário do estado do Rio de Janeiro nesse momento? E dentro desse cenário, qual é a intenção da sua pré-candidatura a governador? Olha, o cenário do Rio é o pior possível. O Rio está governado por uma máfia. O Rio tem um governo que faz acordo com milícia e que faz acordo com o tráfico. E não sou eu que estou dizendo, né? Um secretário de administração penitenciária, pessoa que administra as prisões, que visitou uma prisão federal para fazer acordo com líderes de uma facção do tráfico de drogas, né? Nós temos comandantes da PM sendo afastados, denúncias o próprio governador é investigado, né? Então, o governador que foi vice do Witzel e que parece que não foi, finge que não foi. Então, nós temos há muitos anos o Rio de Janeiro governado por uma máfia. É impressionante, viu, Aloysio, que você tenha mais da metade da população da cidade do Rio de Janeiro sendo governada por uma lei que não é a Constituição brasileira. Estudos recentes da Universidade Federal Fluminense mostram que mais de 50% dos territórios, mais de 50% dos bairros, né, das pessoas estão dominadas ou por milícia ou por tráfico de drogas. Então, a corrupção política do Rio de Janeiro, que a gente conheceu muito no Sérgio Cabral, né, mas, enfim, que foi estruturada ali durante o governo do Sérgio Cabral, enfim, com tudo que nós vimos, um governador que está preso até hoje, ela se ramificou para esse crime, né? Então, você tem crime político, tem crime no território, tem grupos criminosos que governam o Rio de Janeiro, formando uma máfia. É preciso, diante disso, né, o Rio chegou no fundo do poço, fazer uma grande aliança. Uma aliança, essa responsabilidade é de todo mundo, não tem salvador da pátria. Então nós temos que reunir partidos políticos, nós temos que reunir universidades, nós temos que reunir professores, nós temos que reunir médicos, enfermeiros. O Rio precisa voltar para as mãos das pessoas boas, que é a ampla maioria. A ampla maioria do Rio de Janeiro é gente boa fazendo coisa boa. A gente não pode permitir que o governo do Rio seja um governo para máfia e para interesses criminosos, né? E a vida ficando cada vez pior. Então, esse é o sentido, esse é um diagnóstico muito triste do Rio de Janeiro, do fundo do poço, né? Com desemprego. É isso, assim. De cada 7 pessoas que morreram essa semana, uma morreu no Rio de Janeiro. Alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada. O Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro da Fiocruz. O Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro da UENF, é o Rio de Janeiro da UF, é o Rio de Janeiro de lugares que tinham que estar dentro do Estado, fazendo políticas públicas e salvando e melhorando a vida das pessoas. Então, a aliança que eu estou propondo é uma aliança que, evidentemente, passa por partidos, mas é uma aliança com a sociedade. Então, quando eu chamei o André Lara Rezende, que é um economista conhecido no mundo inteiro, respeitado no mundo inteiro, chamei a Laura Carvalho, a Esther Dweck, né? Quando eu chamei o Temporão, ex-ministro da Saúde, a Lígia Bahia, né? O Gadelha, da Fiocruz, quando eu fui chamando essas pessoas, né, para o Ricardo Henriques, da Educação, quando eu fui chamando essas pessoas para pensar um projeto sobre o Rio de Janeiro, né, é porque o Rio de Janeiro tem muito potencial, o Rio de Janeiro tem muita coisa boa, tem muito caminho, né, para tirar o Rio de Janeiro dessa lama que ele está hoje. Porque eu estou me reunindo com setores da Fundação Getúlio Vargas, fazendo um debate fiscal, debate econômico, de crescimento, de alternativas, da saúde, da educação, de transporte, enfim, entendendo esse Rio de Janeiro. Mas tem uma questão central, tem uma questão que é decisiva, né? Nós temos que ter uma aliança para derrotar uma máfia que governa o Rio há muitos anos. E esse é o desafio que está colocado hoje.
Deputado, a gente falou, já teceu críticas aí fortes ao Cláudio Castro, e anteontem aqui com seu companheiro de partido Molon, Cláudio Nogueira teve a chance de indagá-lo, teceu críticas pesadas a Castro. Aliás, primeiro, antes disso, de novo, na questão da nota, seu professor, de 0 a 10, nota para o governo Cláudio Castro, por quê? 0. Eu não posso dar 1/10. E olha que eu fui um professor generoso na minha vida, né? A minha relação com os meus ex-alunos até hoje é de muito carinho, né? Todos, se tiver algum ex-aluno meu assistindo aqui, já dei muita aula para alunos de campus que ia fazer pré-vestibular em Niterói, né? Era muito comum, né? Ou no Rio de Janeiro. Sempre fui um professor muito amigo dos alunos. Mas o Cláudio Castro, como aluno da política, é 0. Porque não pode ter um governo que faça acordo com milícia e acordo com tráfico. O que aconteceu com o secretário de administração penitenciária, a pessoa que é responsável pelas prisões, sair do Rio de Janeiro, pegar um avião, ir para outro estado, visitar líderes do Comando Vermelho para fazer acordo. Não sou eu que estou dizendo, Cláudio. Não sou eu que estou dizendo, Luiz. Isso foi reportagem do Fantástico. As gravações foram mostradas. Um secretário dizendo para o líder de uma facção que você é a pessoa mais importante do Rio de Janeiro, é mais importante que o secretário de Segurança. Que mundo vivemos? O que é isso? Eu não posso dar 1/10 para uma coisa dessa, porque eu vou estar concordando. Gente, eu fiz a comissão parlamentar de inquérito que investigou as milícias. Em 2008, eu fui presidente da CPI que investigou as milícias. Isso levou à prisão mais de 200 milicianos. Eu ali coloquei a minha vida em risco. Mas fiz com muita consciência do que estava fazendo e não me arrependo, faria novamente. Aquela CPI que eu presidi, que virou filme lá, Tropa de Elite 2, mas é uma CPI que levou ao indiciamento mais de 200 chefes de milícia. Todos foram presos, todos os líderes de milícia foram presos. Depois eu fiz a CPI do tráfico de armas e munições, para não permitir que o traficante ou o miliciano conseguisse ter acesso às armas, que só no Rio de Janeiro tem acesso a essas armas. Você vai na violência de São Paulo, violência da Bahia, violência de Minas, não tem a arma que tem no Rio de Janeiro. Não tem o armamento que tem no Rio de Janeiro. Então você tem que ter um governador que tenha moral para chamar a Marinha e fazer um sistema de fiscalização na Baía de Guanabara por onde entra muita arma. Tem que chamar a Polícia Rodoviária Federal, mas tem que ter um governador que tenha comando, tenha moral. Não pode ser um governador que não consegue explicar o que está dentro da mochila. Não pode ser um governador que faz acordo com tráfico, com milícia. Tem que ser um governador que tenha moral, né? Para ter um plano de segurança que envolva, sim, o governo federal, que envolva a sociedade e que dispute um destino. O Rio precisa de segurança e de desenvolvimento. E uma coisa está atrelada à outra. Se nós não virarmos a chave da segurança, a gente não tem desenvolvimento. A gente tem caminho para crescer economicamente, a gente tem potencial para crescer economicamente, a gente pode ter o que alguns chamam de governo aberto, que é com transparência, integridade, eficiência, participação e tecnologia. Essa é a base do governo que a gente quer ter no Rio de Janeiro. Dá para ter isso, tem gente boa para fazer isso, né? Mas a gente tem que ter uma condição política que hoje, lamentavelmente, não temos. Não é uma crítica pessoal, eu não levo a política para o lado pessoal, mas realmente é um governo muito perdido, fazendo acordo com o que não devia estar sendo feito. Deputado, o senhor deu nota 0 ao governo Cláudio Castro, Molon anteontem que deu nota 3. O governador esteve aqui em Campos, na região, entre os dias 5 a 7 desse mês. 5 a 8, na verdade. No dia 8 ele foi para São João da Barra, município vizinho aqui a Campos. E ele se comprometeu com uma série de coisas importantes aqui para o município, para a região. Vou só citar algumas delas. O governo está assumido publicamente, né? Claro. Instalação de um posto do Detran em Guarulhos, a margem esquerda do Paraíba, né? Um destacamento do Corpo de Bombeiros em Baixa Grande, que é a Embaixada Campista, que é a zona eleitoral, para citar um exemplo, a 75, mais densa aqui de Campos, né, com mais eleitores.
Apoio ao Projeto Fênix, que é um projeto de retomada da vocação agropecuária, Cláudio Nogueira citou aqui, sobretudo na cana, que é um projeto do setor produtivo local, e prometeu, assim que o TCE liberar, abrir uma licitação para retomada e conclusão das obras da Ponte da Integração, que é um projeto que Campos houve desde 81 com o João Batista Figueiredo, né? Logicamente agora é um outro ponto, está pronta a obra, só falta as cabeceiras. O Cláudio Nogueira citou isso ao Molon aqui anteontem. Eu queria saber qual a sua opinião sobre esses compromissos. Olha, se forem compromissos que a economia local, que a sociedade local, que os prefeitos consideram como prioridades, ótimo. Quando se fala de posto Detran, eu sempre fico preocupado. Eu acho ótimo que tem um posto Detran, foi em Guarulhos, né, que você citou. Eu acho ótimo. Precisa saber se ele vai entregar o posto Detran para algum aliado político. Eles fazem sempre, né? Que, aliás, gerou a prisão de muitos aliados do Cláudio Castro. A investigação Furna da Onça da Assembleia Legislativa era exatamente isso. Tomara que esse posto Detran não esteja prolongando uma prática de apadrinhamento e favorecimento político. Então, é importante colocar o posto Detran, mas é importante que a gente enfrente a corrupção e a violência. Essa é uma questão central. Né? Atender a demanda de prefeito, da economia local, tem que atender. Está certo em atender. Mas, por exemplo, me estranha ele não falar sobre a ferrovia Centro-Atlântica. Vocês sabem o que é a ferrovia Centro-Atlântica, são 650 quilômetros de ferrovia, houve uma concessão para o governo federal, o investimento não foi feito, o Rio tem que ser indenizado, inclusive. Há uma indenização pelo não investimento. O governo Bolsonaro está anunciando que o valor dessa indenização vai ser usado para construir o metrô de Belo Horizonte. Por que esse dinheiro? Porque tem um trecho dela, inclusive, que passa por Campos, né, Vitória. Por que esse dinheiro não vem para o Rio de Janeiro? É um dinheiro que tinha que ser investido aqui, porque aí você vai ter que enfrentar o governo federal, né? Você vai ter que chamar o governo federal na sua responsabilidade. E me parece que o governo Cláudio Castro não consegue muito ter coragem para falar, né, um pouco mais alto com o governo federal na hora de defender o Rio de Janeiro. Então, é muito submisso ao governo Bolsonaro. Então, isso é muito ruim, porque os interesses do Rio, eles têm que ser prioridade. A gente precisa de um governador que tenha coragem para defender o Rio de Janeiro, né? E não que governe embaixo da cama na hora que olha para o governo federal. Eu perguntei sobre esse compromisso do Cláudio Castro ao Molon aqui ontem, e o Molon, quer dizer, falou, olha, não posso estar contra esse projeto, como o senhor disse aqui, né? Agora, resta saber se vão ser cumpridos, né? O restaurante popular, por exemplo, para Guarulhos é uma coisa para agora, né? Para esse ano, em novembro. Mas o Molon também falou, como pré-candidato ao Senado, como o senhor é a governador, temos sempre que frisar a questão do pré, questão de lei eleitoral. Claro. Falou que quando chegar o momento de vocês, do PSB, fazerem as propostas, que Campos e Norte Fluminense poderiam se surpreender. A gente não pode fazer campanha extemporânea de maneira nenhuma, é vedado por lei, pela ética jornalística, mas como o senhor e o PSB, Molon, pensam Campos e Norte Noroeste Fluminense? Olha, primeiro que é uma região estratégica. É uma região muito importante pela economia do petróleo e pela necessidade de você superar a dependência da economia do petróleo. Primeira coisa que eu acho que um governador tem que fazer é chamar o prefeito de Maricá, que, aliás, o prefeito de Maricá vai me acompanhar nessa visita a Campos, né? O Fabiano Horta, que é um extraordinário prefeito. Maricá tem conquistas ali de moeda social, né, transporte gratuito. Eu fui a Maricá, eu andei no ônibus, né? O morador de Maricá não paga passagem de ônibus, né? Você tem um hospital público de enorme qualidade, você tem uma rede de educação de grande qualidade. Isso é com dinheiro público, né, com política pública. Então, uma moeda local que aqueceu a economia, né, o Mambuca, né, que eles criaram lá em Maricá. Eu quero chamar o prefeito de Maricá, chamar o prefeito de Macaé e chamar o prefeito de Campos
e criar um grupo de trabalho em cima da questão dos royalties para atingir toda uma região, investimento em toda uma região. Então, por exemplo, em relação a Campos, as estradas estaduais que ligam os municípios da região, elas estão abandonadas há muito tempo. Um investimento nessas estradas, você atinge mais de 900 mil pessoas. Né? Você tem hoje uma quantidade enorme de caminhões, por causa da BR-101, que cruzam a cidade de Campos, por dentro da cidade de Campos, todos os dias, né? Provocando um inferno na cidade de Campos. Então, assim, tem coisas que você pode chegar e melhorar imediatamente, assim, com compromissos que são viáveis. Ouvindo, agora, a gente tem que ser mais ousado. Então, na hora que você fala que você vai chamar 3 prefeitos, onde está o grosso do investimento de petróleo, onde está o grosso dos recursos de petróleo, e dizer assim, o governo do estado, que é junto com vocês, dá um destino para os royalties, que atinge uma quantidade enorme de municípios e qualifique e melhore a vida das pessoas de toda uma região, isso muda a história do lugar. Né? Porque quantas vezes o prefeito de Campos, de Macaé, de Maricá, sentaram com o governador para um projeto, né, para uma região mais extensa? Eu não estou falando só da região norte, né? Eu estou falando de um projeto que possa ser mais amplo e que possa ser um projeto de Estado, com políticas públicas de Estado. Porque governador passa, né? Você tem que criar políticas que vão ficar ali. Então, acho que esse é um caminho importante para pensar. O deputado, eu ouvi o senhor falar agora há pouco aí sobre a questão da segurança, que tem que virar a chave, e a gente fica tentando naturalmente imaginar como que seria essa solução. O senhor também revelou aí alguns nomes importantes para, né, visualizar um Estado novo. E como virar essa chave da segurança? Como acabar com essa força que o tráfico tem hoje no Estado do Rio? Como o senhor disse, armas que só, no Brasil, só no Estado do Rio tem. E o Aloysio falou mais cedo aqui, até internamente, o Brasil não é para amadores, em vários setores, eu vou tomar a liberdade de citar, não é para amadores nessa questão do tráfico, e muito menos na milícia, que tem o seu berço no Rio de Janeiro. Um dado que a gente não gostaria nunca de obter. Como reverter toda essa situação? Você tem que investir na polícia, você tem que ganhar a polícia. Você não pode ter um policial civil tendo um ticket de refeição de R$12. É esse o valor do ticket de refeição de um policial civil. Né? Você tem uma polícia civil hoje que são 8 mil homens, sendo aproximadamente 500 delegados. Completamente insuficiente. Você tem que investir em tecnologia. Você tem que olhar, por exemplo, uma central de flagrantes. Né? Quando eu falo em tecnologia, uma central de flagrantes. Um cara preso em São Francisco Tabapuana, eu não sei qual é a central de flagrantes mais perto que ele tem, mas certamente ele vai andar mais de 1 hora de carro para uma delegacia para poder fazer o flagrante. Né? Se você constrói, através da tecnologia, uma central de flagrantes online, você economiza combustível, economiza o tempo do policial e aumenta a eficácia. Se você coloca uma câmera, como São Paulo está fazendo, né, nas viaturas e no uniforme da polícia, você tem melhor qualidade para controle e protocolo de uma ação policial. Você precisa pensar nas escalas dos policiais militares. Você precisa pensar na formação desses policiais. O acordo que o governador tem que fazer não é com o Comando Vermelho, não é com milícia. O acordo é com a polícia, é com a sociedade, é com a modernização da polícia, é com o investimento em inteligência para combater o crime onde ele é organizado, para combater o crime onde ele tem dinheiro, onde ele ganha dinheiro. E o crime é movido por dinheiro. Eu já falei aqui, o governador tem que ter moral para chamar o governo federal e fazer um plano de enfrentamento ao crime organizado, porque o Rio ele é importante para o Brasil. O Rio não é importante só para o Rio. O Rio é uma das cidades mais importantes do mundo. Então tem que chamar o próximo presidente da República, que não será esse que está aí, né? Chamar o próximo presidente e dizer, vamos fazer um plano de segurança e de recuperação para o Rio, que vai desde a negociação da dívida, que é impagável no Rio de Janeiro, e o governo federal tem que ter responsabilidade com isso, e nós temos que discutir isso temos que debater isso com altivez, com seriedade, chamar o governo federal e falar, o Rio precisa do governo federal, o Rio precisa de um presidente da República, o Rio precisa ser pensado como uma capital nacional, né? Então, nesse sentido, precisa de investimento em modernização da segurança pública, de controle, de protocolo, de ações. A Marinha pode ajudar? Pode. Vamos pensar o que a gente faz na Baía de Guanabara.
Polícia Rodoviária pode, Polícia Federal pode. Você tem que ter uma Polícia Federal no Rio de Janeiro que trabalhe, por exemplo, o serviço de inteligência da Polícia Federal, de inteligência da Polícia Civil e de inteligência da Polícia Militar e de inteligência da Polícia Rodoviária Federal precisam ter um trabalho juntos, sistemático de ação preventiva. Sabe quando isso foi feito? Nunca. O sistema de inteligência da Polícia Federal, as informações, os dados, nunca foram trocados com a Polícia Civil. Então você tem que ter uma ação integrada de todas as forças de segurança, gerando informação, gerando dados e produzindo uma ação preventiva. Estou dando rapidamente aqui saídas e ações imediatas. Estou te respondendo de forma objetiva. Tem o que fazer. Isso dá um Agora, programa. você pode ter um governador que é investigado, né? Um governador que tem medo de ser investigado, que tem medo do que vai acontecer com a investigação, né? Que não tem moral, né? Para fazer esse enfrentamento. Então é isso. Deputado, deixa eu entrar mais na parte política em relação à sua pré-candidatura. O senhor perdeu a eleição para prefeito do Rio e o que muitos analistas levaram a analisar como motivo daquela derrota se repete agora em análise também na sua pretensão de ser governador. Todas as pesquisas são candidato de piso muito alto, mas é também encarado como candidato de teto baixo. Para o ouvinte comum, é sempre bom a gente destacar. A eleição de 2 turnos, primeiro turno, intenção de voto. O segundo, a rejeição. É o que define os 2 turnos. O senhor é considerado como candidato com piso muito alto, só tem voto para chegar ao segundo turno, e lá muitos candidatos e marqueteiros e analistas políticos encaram o senhor como um candidato talvez fácil de ser batido pela rejeição. Como é que o senhor encara essas condições eleitorais? Os números das pesquisas hoje não mostram isso. Mostram o contrário. E eu vou te dizer o seguinte, Aloysio, 2016 não pode ser comparado com 2022. Em 2016, nós tínhamos o pior momento possível da política para qualquer candidato no campo progressista. Em 2016, eu fui um dos poucos que cheguei ao segundo turno. Os candidatos progressistas todos perderam, no Brasil inteiro. Você lembra disso? Foi o pior momento. Então, tinha uma conjuntura em 2016, que era uma conjuntura de ascensão do bolsonarismo, que era uma conjuntura de ascensão de uma extrema-direita, e um momento muito crítico, né? De toda uma esquerda e de todo um pensamento progressista. O que a gente tem hoje é uma outra situação. O que a gente tem hoje é um governo Bolsonaro que está derretendo, que você hoje tem uma extrema-direita que precisa ser superada. A rejeição maior que tem o Brasil hoje é ao Bolsonaro. O governador do Rio hoje, ele é um candidato do Bolsonaro. Ele só tem vida do lado do Bolsonaro. Todas as pesquisas indicam isso. A gente está fazendo uma aliança como nós nunca fizemos. Uma aliança ampla, o que nós não fizemos em 2016. Não foi possível fazer. Agora é possível. A gente vai ter uma possibilidade de disputar o governo do Estado junto com o governo federal, o governo nacional, numa ampla aliança, numa sociedade que está polarizada, mas que vai valer muito o tema da democracia e da segurança pública. Eu não tenho, Aloysio, nenhuma denúncia contra mim. Nunca fui denunciado em tantos anos de vida pública. Nunca fui acusado de nada. O que eu respondo são fake news. As acusações que eu tenho sobre mim são fake news. Né? São todas baseadas em fake news, que é um desafio. E vocês sabem disso. Vocês são profissionais da comunicação. Vocês sabem o que representa uma sociedade da mentira. Aliás, especialidade do Bolsonaro. Nós estamos nos organizando para responder essas mentiras, com uma boa equipe de comunicação, né, com um bom sistema de informação, de rede social. Agora, a gente tem uma aliança, um programa, um projeto para o Rio de Janeiro de recuperação que nós não tínhamos antes. Isso é importante. Nós temos uma conjuntura, um momento da eleição de 22, que é muito diferente de qualquer outro passado, é muito mais favorável para a gente. É verdade o que você está dizendo. A gente hoje está na frente de qualquer pesquisa e consegue chegar no segundo turno. Mas nós vamos ter uma realidade de segundo turno muito mais favorável que qualquer eleição anterior. Então, eu acho que isso muda um pouco esse cenário. Não dá para pensar em 22 à luz do que aconteceu em 16. E mesmo assim, em 16 eu cheguei a 42% dos votos. Com todo o cenário desfavorável, sem aliança, com dificuldade,
com o campo progressista sendo criminalizado, a ascensão da extrema-direita, eu cheguei a 42% da cidadania. A gente não foi mal no segundo turno, 42%. Né? Então, eu acho que agora a chance da gente chegar ao segundo turno e vencer a eleição no segundo turno é muito maior. Não, veja bem, eu não falei que sou um candidato fácil de ser batido no segundo turno. Se a eleição fosse hoje, me parece claro, como parece no Nacional, em relação a Lula e Bolsonaro, que o senhor está no segundo turno. Agora, por exemplo, Cláudio Castro, que é o governador, tem a máquina na mão, tem a venda da SEDAI, aliás, a gente não falou da venda da SEDAI, é um momento bom para a gente fazer agora. Um Rodrigo Neves, que é do campo progressista também. Eu já entrevistei Cláudio Castro, né, para a Folha da Manhã, entrevistei o Rodrigo Neves aqui nesse mesmo programa. Uhum. E eles parecem meio que contar com isso na projeção deles. Só acho que isso é um erro? Olha, o que acontece? O que vai valer muito? Primeiro, que candidatos são conhecidos e que candidatos não são conhecidos. Né? A gente tem uma vantagem da gente ser muito mais conhecido do que outros candidatos. A eleição é uma eleição curta, né? Vocês sabem que a lei mudou. É uma eleição de 45 dias. Então, quem tem rede social e quem tem capacidade de comunicação antes da eleição mais forte, cresce e chega numa eleição de tempo mais forte. Hoje nós temos, né, o PSB, o PT, o PCdoB, o PSOL e a Rede, né, muito próximos dessa aliança. E eu estou conversando com outros setores, outros partidos, fora desse campo, né, em conversas já bastante avançadas, mas eu aqui ainda não posso dizer. Mas a gente pode ir com um leque de aliança grande. Ou seja, nós temos uma capacidade de comunicação na pré-campanha que é grande, por causa das redes, a gente tem 3 milhões, somando todas as redes, de seguidores, a gente tem uma visibilidade grande e a gente vai ter uma campanha estruturada com tempo de televisão. Né? Eu quero muito contar com o PDT com a gente. Quero muito contar com o PDT com a gente. Isso, a porta também, eu converso sempre com o Lupe e a porta está aberta. Né? Então, nós representamos uma força hoje que é uma força de unidade, de diálogo, e com boas pessoas, com governabilidade. Eu já citei alguns nomes aqui de pessoas que são pessoas muito respeitadas no Brasil inteiro e no Rio de Janeiro que estão junto com a gente. Então, tem capacidade de aliança, tem tempo, né? Tem recurso. Esse é um ponto. Né? E de um novo cenário político. 22 é um cenário de Bolsonaro de um lado, né? E quem quer derrotar Bolsonaro do outro. Né? Esse é o leque de aliança. Eu vejo o PDT hoje, né, muito isolado. E tem uma questão muito séria. Assim. Em todas as pesquisas que eu estou fazendo muita, pesa muito no Rio a questão da corrupção, sabe? Pesa muito no Rio a questão da corrupção. Mais do que em qualquer outro estado. Corrupção e violência aparecem no Rio e a gente entende, né? Governadores presos, né? Então, assim, o fato do Rodrigo Neves já ter tido muito problema é um peso contra ele. E o fato dele também não conseguir fazer uma aliança ampla também o dificulta muito. Mas eu quero muito, e eu tenho muito respeito pelo PDT, mas eu quero muito o PDT com a gente. O Rio vai exigir um governador que seja ficha limpa. Você não tenha dúvida disso. O Rio vai exigir um governador que seja ficha limpa. O Rio não vai querer... O Rio já teve um monte de governador preso. O Rio não quer mais governador preso. O Rio precisa mudar isso. Então, acho que esse é um elemento muito forte. Ou não é forte ter todos os ex-governadores presos. O Rio vai eleger um governador preso? Não vai. Né? Então é difícil isso. Esse teto baixo, quem tem não sou eu. Né? Pelo contrário. Então a exigência de ficha limpa vai ser uma exigência muito forte, as pesquisas mostram. Corrupção e violência. Ninguém enfrentou mais a corrupção no Rio de Janeiro do governo Cabral do que eu. Fui o principal opositor ao Sérgio Cabral. A primeira denúncia contra o Sérgio Cabral no Ministério Público foi eu que fiz. Né? Então, eu acho que esse é um cenário que tem que ser levado em conta também. Garotinho disse que foi ele, mas enfim, esse é o assunto para um outro programa. Não, essa denúncia eu fiz no Ministério Público em 2009, envolvendo Adriano Anselmo, e foi arquivada pelo então Procurador-Geral, que depois foi preso. Eu acho que esse debate é o seguinte: quem tem teto baixo e quem tem teto de vidro. Né? Acho que essa é uma polêmica boa. Quem tem teto baixo pode fazer uma obra e melhorar. Quem tem teto de vidro pode quebrar.
Olha, deputado, não sei se o senhor sabe que em Campos teve uma operação da Polícia Federal chamada Telhado de Vidro. Olha, nem não falei por isso, secretário, prendeu muita gente aqui em Campos. Telhado de Vidro aqui em Campos chega a dar um calafrio na espinha de muita gente. Pois é. Bom, são 8h25, vou fazer o intervalo aqui, vamos fazer um intervalo rápido para a gente voltar. Tem assunto aqui para falar com o Freixo, a gente conversava até internamente, a pauta se começa com um tema, como a Luiz lembrou, tem SEDAI, tem uma série de outras situações que a gente pode estar aqui conversando, e cada um tema desse muitas vezes dá um bloco inteiro ou até mesmo um programa, como é o caso da segurança. Mas o tempo passa rápido, é exíguo, então a gente faz um rápido intervalo, também muito rápido, para finalizar aqui com o Marcelo Freixo, conversando sobre um âmbito nacional. Rapidamente, às 8h25, de volta com o Folha no Ar em instantes. Oi, sim, Luiz. Pois não. Sugestão aí pro Folha no Ar com um deputado, o ex-governador Garotinho, foi uma brincadeira, mas está válido aí, tá feito convite, né? Tá de pé. Se os governadores quiserem nos prestigiar aí, e o deputado também, está feito convite oficialmente. Topa, deputado? Claro, imagina. Quem for o primeiro a denunciar Sérgio Cabral é um tema de um bloco. Essa é uma boa disputa. Boa. Estou falando da primeira denúncia oficial, né? Eu denunciei no Ministério Público. Mas se foi ele, não tem problema nenhum, não. Essa é uma disputa que eu posso perder com prazer. Bom, 8h26, então vamos ao intervalo rápido. Na sequência a gente volta no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, sempre com a qualidade certificada ISO 9001-2015.